Olá, eu sou o professor Lobão, da cadeira de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Estamos mais uma vez aqui nessa grande parceria do Sistema Farias Brito, Editora Moderna, e hoje o tema do nosso encontro é o rock Brasil. O rock, ele surge no Brasil por volta da década de 1950. Há algumas informações que não são muito precisas a respeito da origem desse gênero musical no Brasil, que fora importado dos Estados Unidos principalmente, mas que aqui ganhou força principalmente nos anos de 1980, no período da redemocratização do Brasil. Mas as origens desse gênero musical aqui no Brasil, eles remontam à década de 1950. Afirma-se que a primeira música gravada do rock no Brasil foi uma canção chamada Rockin' Around the Clock, não é? Que foi aí uma canção gravada, não é, por Dora Ney, e que vai ser talvez o marco inicial. Por outro lado, há algumas teorias que afirmam que o rock no Brasil ele remonta às gravações de algumas canções de Celi Campelo, como Estúpido Cupido, né? Alô Cupido, vê se deixa em paz. Ou mesmo, né, canções como Tome um banho de luar, fico branca como a neve. Então, também há essa indicativa, né, de que o rock tem sua origem associada às canções de Celi Campelo. Mas o fato é que o rock no Brasil, inicialmente, era a construção de versões brasileiras das músicas inglesas e americanas, dando origem aqui aos seus primórdios, né? Então o rock começa ali sob a égide, né, de traduções, versões do rock praticado nos Estados Unidos e na Inglaterra. Com a gravação do primeiro rock originalmente português, que é Rock and Roll em Copacabana, escrito por Miguel Gustavo e gravado por Calbi Peixoto, talvez oficialmente seja ali a primeira manifestação do ponto de vista legitimamente, não é, produzido no Brasil. Mas, na década de 60, o rock ele vai ganhar maior repercussão, maior expressividade, porque ele vai encontrar naquele grupo que vai se denominar da Jovem Guarda, né, artistas que acabam fazendo traduções, versões e cantando, né, canções que de fato se assemelham àquele rock produzido nos Estados Unidos e na Inglaterra. A Jovem Guarda, que vai lançar para a música brasileira Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, não é? E tantos outros nomes importantes que irão compor esse movimento e que terá na figura de Roberto Carlos uma espécie de rei, de grande, né, condutor de tudo isso. E as canções gravadas, produzidas por esses artistas, elas dialogam muito com esse frenesi musical que vinha da cultura americana, da cultura inglesa, especialmente das músicas de Elvis Presley e da banda Beatles. Então havia fundamentalmente ali uma influência muito forte. Então a Jovem Guarda ela ocupa um espaço muito importante no cenário da música brasileira, dando maior consolidação. Só que no período dos anos 60, a música brasileira ela vai estar muito diversificada em função de outros movimentos musicais que ocupam o cenário da música brasileira. A bossa nova, que vinha ali surgindo no final dos anos 50 e que atinge o seu apogeu no início dos anos 60, não é? 64, com o golpe, é que a bossa nova perde esse espaço. A música de protesto que surge com a mudança do cenário político, né, do cenário histórico-social do país. Então vem a música de protesto como forma, né, de contestar essa forma, né, de governo arbitrária. E nós também teremos ali o tropicalismo, né, um grupo ali liderado pelo Caetano, pelo Gil, que em 1967, no Festival da Canção, lançam as canções, o Gil com Domingo no Parque, o Caetano Veloso com a canção Alegria, Alegria, dando origem a um movimento musical baseado na devoração da cultura brasileira musical e da cultura musical estrangeira,
esse grupo será denominado de tropicalismo, uma verdadeira antropofagia musical, influenciado ali pelo movimento antropofágico criado por Oswald de Andrade no modernismo de 22. Então você terá ali vários movimentos musicais que estarão, né, se alternando na produção cultural musical brasileira. E a Jovem Guarda, como eu disse, ocupa um espaço importante e vai dando maior consolidação, né? Tendo em vista que havia uma mistura desse pop dos Beatles com aquele balanço meio que rock and roll, rockabilly do Elvis Presley. Então o rock ele começa ali a ganhar força. Nos anos 70, evidentemente, você tem uma banda chamada Os Mutantes, que inicialmente, dentro de uma atitude tropicalista, né, que tem a figura da Rita Lee, do Sérgio, né, então toda aquela turma ali da banda Os Mutantes, eles trazem esse discurso, né, da banda Beatles, dessa influência muito importante do pop, mas nos anos 70 eles abandonam essa feição mais tropicalista e eles enveredam pelos caminhos do rock, dando maior impulso, tanto que a nossa estimada Rita Lee, né, um dos grandes nomes da música brasileira, até hoje é conhecida carinhosamente como a vovó do rock brasileiro, tendo em vista a contribuição que ela deu para que o rock pudesse evoluir e se consolidar. Outra figura importante nesse cenário do rock nos anos 70 foi a figura do Raul Seixas, né, que lançou vários sucessos e essas canções acabaram também preparando o território para que o rock pudesse conhecer o seu apogeu nos anos de 1980, quando o rock vai explodir no Brasil e o rock vai se tornar essa linguagem da nova juventude, a linguagem da juventude chamada de filha da ditadura, a linguagem, né, dos jovens que queriam, naquele momento, colocar para fora tanta expressividade, porque durante muito tempo isso lhes foi negado. Então seria o momento da rebeldia, dessa linguagem da juventude, não é? Então a juventude encontra no rock a correspondência exata para aquilo que eles sentiam, uma rebeldia incontida, a rebeldia contra as instituições, a rebeldia contra os modelos sociais impostos no Brasil, a rebeldia contra tudo aquilo que não permitia essa posição mais visível de uma juventude que durante muito tempo ficou à margem de todos os processos. Então, era a vez, né, da juventude e o rock foi a sua voz. Então, o rock ele vai explodir nos anos 80. Então, nós teremos, evidentemente, alguns movimentos que irão preparar o surgimento do rock, como eu disse, né? O tropicalismo, a banda Os Mutantes, essa psicodelia da banda Os Mutantes, que vai ter fundamental importância, porque após essa passagem, né, do tropicalismo, a indicação de uma nova proposição mais pop, de linha mais pop, então a banda Mutantes vai dar uma contribuição muito grande para isso. O próprio Raul Seixas, foto aí do nosso queridíssimo Raul Seixas, né? Nós teremos movimentos como o Clube da Esquina, liderados pelo Milton Nascimento, pelo Lô Borges, a nova onda nordestina, né, que chegava à música brasileira com artistas importantes, vindos do Ceará, vindos do Nordeste, de Pernambuco, Paraíba, a gente não pode esquecer aqui o Fagner, Belchior, né, o Ednardo, Alceu Valença, o Zé Ramalho, Elba Ramalho, então uma turma maravilhosa, Geraldo Vandré, então toda essa turma vai construindo, né, uma identidade na música, misturando elementos da nordestinidade musical com os elementos do rock. Então tudo isso vai sendo, digamos assim, o caminho preparado, né? Essa preparação para o que virá nos anos 80, quando o rock realmente reconhece o apogeu. Então nos anos 80, uma febre invade a música brasileira e era o rock. Basicamente, o rock no Brasil, ele vai encontrar terreno propício em 3 espaços: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em cada espaço desse, o rock ele vai ter uma cara, ele vai ter uma filosofia, ele vai ter uma identidade. Né? Em São Paulo, o rock tinha uma atitude mais rebelde, mais punk, uma atitude mais agressiva, né? Roupas, comportamentos e aquela musicalidade que tinha como principal objetivo uma grande contestação a essa sociedade conservadora, machista, tradicional, né? Era como se fosse uma agressão às instituições.
As bandas que surgem são maravilhosas, trazendo um discurso extremamente importante e impactante, como não negar aqui a banda Os Inocentes, a banda Ira, né? E na sequência você tem ali Titãs. Bom, e você vai encontrar no rock de São Paulo essa atitude mais subversiva, essa atitude mais punk. No Rio de Janeiro, o rock ele não tinha esse peso, né? Não tinha essa proposição tão intensa, tão rebelde quanto o rock lá de São Paulo. No Rio, o rock ele era mais relaxado, era mais despojado, era até chamado de rock engraçadinho, digamos assim. E o rock do Rio teve algo muito importante, que foi o palco, né? O Circo Voador foi um espaço ali que o rock encontrou sua maior projeção. Então, era praticamente uma religião tocar no Circo Voador, se apresentar no Circo Voador, porque ali estavam os donos de gravadora assistindo aquelas apresentações. Muitas bandas ali fizeram contatos, né, assinaram contratos e depois acabaram fazendo sucesso e estiveram na estrada até pouco tempo, outros continuam na estrada. Então o rock do Rio ele foi importante nesse sentido, foi um rock mais leve, mais engraçadinho. Até os nomes das bandas eram mais engraçados, né? Kid Abelhos, Abóbora Selvagem, a banda Blitz, né? A banda Blitz que, de fato, foi a banda que iniciou todo esse processo, né, de construção da identidade do rock do Rio. Inclusive, o rock do Rio recebeu o nome de Rock de Bermudas em função da banda Kid Abelhos, Abóboras Selvagens. Essa banda ela fez uma apresentação lá em São Paulo e quando começou a cantar uma canção muito conhecida da banda, que todos vocês, eu imagino, devam conhecer, que diz assim, diz para eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Aí o público de São Paulo, quando assistiu esse espetáculo, né, fez uma avaliação que o rock do Rio não era um rock sério, era um rock de bermudas, ou seja, um rock despojado, né, sem aquele peso, né, da urbanidade asfáltica de São Paulo. Bom, e o rock de Brasília, né, que era um rock mais politizado, talvez porque essa aproximação com o poder, com Brasília, lá estão aqueles que organizam, do ponto de vista econômico, político, social, o país. Então esse rock teve uma feição mais politizada, né, um rock mais voltado para um discurso mais crítico, né, e bandas como Plebe Rude, Aborto Elétrico que depois vai dar origem a duas bandas importantes, né? A Legião Urbana, que foi considerada a banda mais bem-sucedida de todos os tempos, com trabalhos fantásticos, inclusive um dos melhores discos do rock no Brasil, da banda Legião Urbana, que a gente pode dizer que o disco 4 Estações, que marca um divisor de águas na história da banda. Nós temos a banda Plebe Rude, com um discurso muito forte, muito impactante, a banda Capital Inicial, liderada ali pelo Dinho Ouro Preto, que até hoje está na estrada fazendo muito sucesso. Então, o rock, inicialmente, ele tem essa feição. Depois, as coisas vão passando, vão evoluindo, e o rock vai criando uma identidade maior, vai tudo mais se unificando, e São Paulo perde aquele tom mais cinza, ganha um tom mais divertido com a banda Ultraje a Rigor. Surge também ali a banda Titãs, que também até hoje está na estrada, houve saídas, etc., mas a banda se manteve ali com um trabalho muito bem respeitado. Fala-se que da banda Titãs nós temos o melhor disco de rock, o disco Cabeça Dinossauro, que é uma pancada, que é um disco fenomenal. Então, nesse período, o Brasil, nos anos 80, o Brasil realmente encontra o apogeu do rock, dessa linguagem do rock, essa linguagem mais rebelde. E no início dos anos 90, o rock ainda continua, continua com muita contundência, mas a partir da metade dos anos 90, o rock começa a entrar ali num processo mais de declínio. Não que ele vá desaparecer, porque até hoje o rock está aí como uma grande linguagem, mas ele perde aquela aura do movimento musical mais importante do Brasil, porque outros movimentos começam a ganhar o cenário, como a música sertaneja, que até hoje está aí, construindo a identidade cultural, passando por diferentes fases. Hoje esse sertanejo mais pop, que as pessoas chamam de sertanejo universitário, mas o sertanejo mais pop, ele vai se reinventando
e vai ali permanecendo como o gênero musical hoje que ocupa maior espaço na cultura musical brasileira em termos de divulgação, em termos de shows, de apresentação, vendagem de discos. No entanto, claro, é preciso que você entenda que existem muitos movimentos musicais importantes no Brasil, né? Vários artistas que produzem ali um trabalho maravilhoso, construindo a nossa identidade musical. Bom, então o rock, voltando aqui, ele não morreu, evidentemente, nós temos grandes bandas que estão aí, grandes artistas que, né, fazem um trabalho muito bacana, como a banda O Rapa, que mistura ali um reggae com rock, a Pitty, que faz um trabalho maravilhoso, seríssimo. Nós temos as bandas que continuam em atividade, como Paralamas, Titãs, né? O Traje a Rigor, Retornos, né? Como a banda Nenhum de Nós, que essa banda retornou. Nós temos ali vários artistas que ainda estão na estrada, a banda Capital Inicial, Biquíni Cavadão, mas todas elas têm ali a sua origem nos anos 80. Então foi um período maravilhoso, né? Dê uma olhada lá no material, aprofunde seus conhecimentos. Se não ficar satisfeito, vá pesquisar mais, porque é realmente um terreno muito bacana para se estudar, muito interessante. Eu espero que eu tenha aí contribuído, pelo menos despertado esse interesse no caro aluno. Então fica aí o meu abraço, até o próximo encontro.